O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, uma mulher nascida no século XIII, nasceu na Alemanha Católica e naquele momento foi então escolhida para rainha, esposa de Luís IV, e ali se tornou então, junto de rainha, esposa e mãe de 3 filhos. Ontem nós celebrávamos Santa Margarida da Escócia, também uma rainha, hoje outra rainha. Após a morte do seu marido, ela teve que assumir uma parte lá do império e ela acabou não se sentindo confortável com aquilo e percebeu que, na verdade, o que ela precisava era de uma vida mais de penitência e oração. E, inspirada no carisma de São Francisco, adotou uma vida de muita penitência, oração, muita caridade, construiu por ali um hospital, se dedicou aos enfermos e assim se tornou um exemplo de caridade. Que ela possa interceder por nós, especialmente aqueles que nos pedem a caridade, aqueles que precisam da nossa caridade. O Evangelho, por sua vez, nos faz assim recordar de uma passagem importante das Sagradas Escrituras, uma parábola que tem um sentido muito especial, ligada até, parecida, com aquela parábola dos talentos. Aqui o Senhor conta um rei que não era lá tão quisto pelo povo, deixou o seu tesouro, distribuído para algumas pessoas, alguns fizeram prosperar, administrando bem, e outro por medo, por omissão, nada fez e ainda afrontou o rei. O que esse Evangelho pode nos ajudar nesse dia? Primeiro,
nós recebemos também de Deus a graça, né, mais do que a graça, a missão de administrar os bens que Ele nos deu. O bem da vida, o bem do trabalho, o bem da família, os bens materiais, inclusive, que precisam ser bem administrados. Na igreja, recebemos a graça de administrar os bens, que é o próprio Cristo, né, os sacramentos, distribuir a graça de Deus, as bênçãos, enfim. Nós somos estes administradores que fomos colocados por este divino Rei para aqui nesta terra administrar bem o que não pertence a nós, mas ao Rei, o Senhor Jesus. E quando Ele virá, né, e virá, nós sabemos disso, estamos nos finalmente do calendário litúrgico, e nessa semana particularmente, o tema vem nos trazendo isso, né, o fim das coisas, o fim dos tempos, o juízo, ou seja, ali nós teremos que nos apresentar, e o Senhor nos pedirá contas do que fizemos com os seus bens, de como administramos os tesouros da sua bondade e da sua graça. Pare para pensar o que você está fazendo, né? Como estás vivendo e administrando a tua vida, os teus talentos, enfim, a tua vocação, a tua missão nessa terra, porque afinal de contas, nós precisaremos mostrar, ali apresentar os frutos da nossa vida no momento em que o Rei virá para nos encontrar, e o Rei que vem, além de Rei, é juiz. E lá no momento da nossa morte, essa é a doutrina da Igreja Católica, né? Ali teremos já o primeiro juízo, o juízo particular, saberemos já prontamente qual foi o nosso destino, como administramos, né, o tesouro, para que lado agora vamos. Portanto, como diz as Sagradas Escrituras, no dia de hoje, né, o Evangelho, o Rei retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como estou eu administrando, né, a obra de Deus que Ele confiou a mim? Não posso deixar de qualquer modo, não posso com desleixo, com descaso, viver o dom precioso da existência, desse tempo precioso que Deus coloca aqui na terra para vivermos para a sua glória. Portanto, a obra, como diz São José Maria Escrivá, é a prova do amor. Obras é que são amores. Peçamos hoje ao Senhor essa graça, assim como concedeu a Santa Isabel da Hungria, que nos faça assim também reconhecer que o Senhor nos deu muitos talentos, que o Senhor nos deu um verdadeiro tesouro chamado vida, vocação, e que ali então com esta vida, este chamado, possamos retribuir ao Senhor em generosidade, fazendo multiplicar tudo aquilo que Ele nos deu por bondade dEle. De graça recebestes, de graça dai. Pense nisso, viva isso e pede ao Senhor essa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.